Você quase acertou, né? Nessa sua resposta. Só que falta aqui só o entendimento da palavra. Se você está dizendo que Deus é o seu Senhor, então o livro desta regra, a Bíblia, é a regra da sua vida, certo? Porque se ele é o seu Senhor e você, como disse, vai ser transformada pelo seu Senhor, então você vai ser transformada pela palavra para cumprir a palavra. E aí você está dizendo que não precisa ir na igreja, que você pode gerar os frutos do Espírito. A primeira correção que eu vou te dar aí é que não é frutos do Espírito, é fruto, né? E também, aqui em Hebreus 10, 25, eu vou ler para você na versão aqui da King James, diz assim, ó: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, se Deus é o seu Senhor e você quer ser transformado por Ele, você precisa seguir o livro dessa regra. Está faltando só entendimento, tá? Porque congregar é uma ordem de Deus, tá? É uma ordem deixada por Jesus e é uma ordem cumprida por aqueles que são igreja. Então, se você quer ser igreja transformado e quer gerar fruto do Espírito, você precisa congregar. Exatamente, não tem como eu colocar Deus em primeiro lugar e a igreja em quarto lugar. É exatamente o que esse vídeo que você respondeu aí diz, né? Porque essa ordem diz Deus, depois vem família, depois trabalho, depois igreja, isso é um papo furado, é contra a Bíblia, né? Então, você se torna um servo de Deus, coloca Deus em primeiro lugar, se você serve na igreja e prioriza o reino de Deus, que é para você já viver como salvo aqui, se adaptando ao reino de Deus para viver eternamente com Jesus. É isso aí. Eu não estou aqui para lascar nada, né? No nosso perfil aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, aplicando ela na nossa vida, e nós temos um podcast, que a Bíblia diz isso, que nós somos apresentadores lá, sou apresentador, onde a gente fala exatamente sobre a Bíblia. Você está querendo ter empatia, né? Se você começar a querer entender o que significa empatia, ela tem o significado de empatar, né? Então, se você buscar a raiz aí, você já vai perceber que ela não tem o significado que você está querendo dizer. E a segunda questão é que, assim, a família, você vai cuidar da sua família quando você priorizar o reino. Por quê? Se você é uma pessoa que deixa de ir na igreja, deixa de ir na escola bíblica dominical, deixa de ir no culto, para ficar em casa com a sua família, seja fazendo um cinema, seja um almoço, seja um jantar, você está privando a sua família de conhecer a Deus. Você está privando a sua família de andar com Deus, né? Então, se você quer amar a sua família, você tem que direcionar ela para adorar a Deus. Porque dessa forma você vai viver como salvo aqui nessa terra. E você vai estar preparado para viver eternamente com Jesus. Ser salvo realmente ali, congregando com Jesus eternamente, né? Olhando para Ele, não perdendo Ele de vista nunca mais. Olha só, Mateus 10, 37, entre o 37 e o 39, Jesus falou que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Você não vai abandonar a sua família. Você vai levar ela para viver contigo o reino hoje do Senhor. Para eles estarem preparados para viver eternamente com Cristo, serem salvos. É engraçado porque tem um número tão grande de comentários quando eu falo sempre que o reino de Deus vem primeiro que a família, que a impressão que eu tenho é que essas mesmas pessoas que criticam, vou deixar minha família para ir na igreja, são os primeiros a deixar filho com os avós para poder ir para a balada, são os primeiros a querer sair, são os primeiros a ter conversinha no WhatsApp com pessoas casadas, né? Adulterar, são os primeiros a fazer um monte de coisa. Por quê? Se você não está motivado dentro da casa de Deus a viver com Deus, você vai ser inundado pelos desejos da tua carne e você vai pecar. Não tem como você conciliar as duas coisas. Então,
as pessoas levam para o lado, né? Vou abandonar minha família. Tá, você não abandona a sua família para ir na igreja, mas abandona a sua família com a traição, com a mentira, né? Com a enrolação, dando o celular na mão do seu filho para ele ficar assistindo desenho enquanto você sai para comer. Não tem lógica isso. A igreja, o reino de Deus, ele é prioridade, não é porque Deus quer tirar algo de você, não. É porque ele quer dar algo para você, que é a vida eterna. E se você não prioriza o reino de Deus e não vive o reino de Deus, você não vai amar o reino de Deus, você vai odiar Jesus, vai odiar Deus, e não vai fazer o mínimo sentido você ser salvo. É verdade, a salvação, ela é de graça, e graça, né, a graça do Senhor, ela é concedida. Então, graça, se você for olhar o significado de graça, inclusive no nosso podcast, um convidado nosso, que foi o pastor Charles Melo, teve falando sobre isso profundamente. Você pesquisa lá no nosso perfil, são os fundamentos do Antigo e Novo Testamento. Graça significa presença. Então, a salvação é dada pela presença de Deus na sua vida, né? Pela presença de Deus na minha vida. Ou seja, a presença de Deus é a graça. A presença de Jesus é a graça. E nós somos salvos pela presença de Deus. Ou seja, Jesus morreu na cruz para sermos salvos. É a graça do Senhor. Graça essa que está presente em todo aquele que segue o livro desta regra, que é a Bíblia. Então, vocês questionam muito, né? Ao invés de acreditar na palavra, viver ela e se prepararem para ter uma vida eterna com Jesus. Você fica fazendo questionamentozinho baseado em coach, em videozinho de novela, fofoca que você ouve, e aí você fica cheio de dúvidas em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela existe para você acreditar nela e viver ela, né? Não é para você ficar preocupado em questionar, em ficar preocupado em encontrar buraquinhos, porque ela não tem buraquinhos, ela é completa. Tá? Então, sim, a salvação é dada pela graça, mas se você não vive hoje essa graça, se você não vive hoje a presença de Deus, obedecendo o livro dessa regra, que é a Bíblia, se você seguir a Bíblia, você não vai ser salvo. E se fosse, você ia odiar o reino de Deus eternamente, você ia odiar Jesus, você ia pedir para ir para o inferno. Você ia falar: Jesus, eu não sabia que o reino do Senhor era assim, não. Né? Eu não sabia que aqui a gente congregava todo mundo junto o tempo todo. Eu não sabia que aqui eu não teria privacidade. E cadê meu celular, Jesus? Cadê meu botequinho ali para eu ir no meu happy hour? Cadê a cervejinha do final de semana? Não tem. Ah, não quero não, quero ir para o inferno.